Olá, sou Regina Pimenta, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Sindicema, nosso canal de comunicação com servidores. Neste programa, nós vamos ver como é feita a gestão, manutenção, preservação dos biomas em Minas Gerais. Vem comigo! As mudanças climáticas já causam perturbações generalizadas em todas as partes do mundo. Secas devastadoras, calor extremo e inundações recordes ameaçam não apenas diretamente as nossas vidas, mas também a segurança alimentar e os meios de subsistência de milhões de pessoas. Não restam dúvidas. Essas mudanças colocam em risco o bem-estar da humanidade e a saúde do planeta. Em Minas Gerais, vive-se uma especificidade que é celebrada pelos estudiosos do meio ambiente. Pela sua dimensão e diversidade de formas de relevo, somadas às particularidades de solo e clima, conseguimos ter aqui a presença dos 3 biomas brasileiros: o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. Se por um lado celebramos a riqueza da fauna e da flora presentes em todos esses biomas, por outro, a natureza em Minas Gerais está em constante risco e já tem enfrentado chuvas e secas mais intensas, além de temperaturas mais altas que as habituais. O Instituto Estadual de Florestas vem fazendo a sua parte, desenvolvendo atividades dedicadas à conservação e recuperação sustentável de ecossistemas, atuando em conjunto com órgãos públicos e agricultores. O IEF também oferece assistência técnica e incentivos a agricultores, através dos mais diversos projetos e programas que beneficiam os proprietários rurais que adotam ações de conservação de floresta nativa, recuperação de áreas degradadas e implementam práticas produtivas sustentáveis. Dessa forma, os produtores rurais garantem uma produção responsável dos alimentos que chegam à nossa mesa e exercem papel fundamental na preservação da floresta e dos recursos naturais, indispensáveis para a sustentabilidade da vida no campo e na cidade. Nesta edição, o Conexão Sindicema foi até a cidade administrativa em Belo Horizonte para conversar com servidores do IEF encarregados desses projetos essenciais para a recuperação e conservação dos ecossistemas em Minas Gerais. Nosso primeiro encontro foi com a servidora Manuela Stein, que nos contou um pouco sobre o Bolsa Verde, programa hoje conhecido como referência nacional na conservação da cobertura vegetal nativa no estado. Então, agora nós vamos conversar com uma das servidoras do IEF, a Manuela Stein, que trabalha com essa preservação, monitoramento dos ecossistemas mineiros, né, Manuela? Conta pra gente desde quando você faz esse trabalho, fala pra gente um pouco da importância do que você faz. Eu entrei no IEF no concurso de 2014 e desde então eu trabalho na gerência de recuperação ambiental e planejamento da conservação de ecossistemas. Na gerência a gente trabalha mais com a agenda positiva, com incentivo a proprietários e poceiros rurais para conservação e recuperação de áreas. E também a gente trabalha com instrumentos de gestão territorial. Bacana. Lá a gente é responsável pela gestão do programa Bolsa Verde, que é o programa de pagamento por serviços ambientais do estado de Minas Gerais. Foram 2.700 beneficiários inscritos, foram contemplados 91 mil hectares. Nossa, muito. É um dos maiores programas, né, de pagamento por serviços ambientais implementado no Brasil. Então isso é uma referência, a gente pode falar que é uma referência nacional? Sim, foi um programa inovador, foi um dos primeiros também, né, programas de pagamento por serviços ambientais implementado no Brasil. E o programa teve uma adesão muito grande dentro do estado. Que bacana. E vocês viajam pelo estado? Como que é feito? Quantos servidores estão envolvidos nessa estratégia?
Todas as unidades regionais do IEF têm servidores dedicados ao monitoramento das áreas, ao acompanhamento do programa. Que ótimo. E aí vocês vão comunicando entre si, fazendo o levantamento dessas áreas. E qual que é a aceitação do morador daquela região, da sociedade, diante desse programa? Ele é bem aceito, ele é bem entendido? A gente tem retornos muito positivos de beneficiários. A gente tem beneficiários que nos retornam falando que aproveitaram o recurso recebido para investir em melhoras dentro da propriedade. Que bom. A gente teve um beneficiário que nos informou que ele estava com uma autorização para realizar a intervenção na área, mas ele ficou conhecendo o programa através de um servidor do IEF e ele resolveu aderir ao programa, então ele manteve a área conservada para receber o pagamento pelo serviço ambiental. E ele fala que para ele foi bem interessante, que ele teve um retorno bastante interessante com o programa. Que bacana. E aí, assim, a gente tem também nessa visão, junto com o próprio produtor rural, que essa preservação traz um ganho, né? Tanto nas estruturas das propriedades, quanto na preservação, manutenção desses biomas. Essa noção e essa educação ambiental também é passada junto com o projeto? No momento das vistorias, os técnicos aproveitam, né, para fazer essa extensão ambiental, florestal. Que bacana, porque a gente tem essa visão, às vezes, cultural nossa, de que tem que ampliar ou tem que desmatar. E eu acho que esse projeto traz a concepção nova de preservação e ganho, né? Ganhos futuros, ganhos em termos de áreas verdes, em termos da importância de cada bioma na nossa região. Minas Gerais são vários biomas, né? É uma diversidade muito grande e essa preservação ela não tem que partir, acho que só do Instituto Estadual de Floresta, mas das próprias comunidades e do próprio morador dessas regiões que valoriza isso também, né? Sim, e eles também acabam tendo um retorno e um auxílio para garantir a conservação dessas áreas e de maneira que todos são beneficiados. Excelente, muito bom. Agradeço muito o seu trabalho, viu? Parabéns. A possibilidade de se fazer a convergência e o diálogo entre o Estado e o setor privado, no que diz respeito à área ambiental, é tema recorrente na agenda de preservação dos ecossistemas. Os resultados do Conexão Mata Atlântica, importante projeto do Instituto Estadual de Floresta, mostram que, quando bem planejado e executado, essa convergência não só é possível, mas essencial para ambos. Quem nos conta em detalhes sobre o projeto é o servidor Marcelo Araque. E agora nós vamos conversar com mais um servidor da Gerência de Monitoramento e Manutenção, Preservação dos Ecossistemas Mineiros, Marcelo Araque, que vai contar para a gente também, né? Você está na gerência da Manuela, né? Que a gente entrevistou também. Fala para a gente, Marcelo, um pouco do trabalho que você desenvolve e da importância dele. Hoje eu estou como coordenador, né, Regina, de um projeto importante em Minas Gerais, com recurso internacional, que é do Fundo Global de Meio Ambiente, administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Esse recurso ele está aí na faixa de quase 4 milhões de dólares, vindo por estado, onde a gente exerce algumas atividades de recuperação ambiental e também da capacitação de produtores rurais, né? A gente desenvolve esse trabalho dentro da bacia do Rio Paraíba do Sul, né, uma bacia importante aí de abastecimento de grandes cidades da região, como Juiz de Fora, Muriaé, e também tem a questão do déficit hídrico, né, da região também que sofre muito, questão de inundações. Então é uma região bem necessária que se faça essas intervenções ambientais, né. Fora também a questão do desmatamento, né, da Mata Atlântica, que a gente tem aí um importante bioma, né, para estar fazendo essa recuperação. Então é um projeto bacana que a gente está desenvolvendo na região. E aí tem até um xará nosso, que é o Conexão Mata Atlântica, né? Esse projeto, qual que é o diferencial desse projeto? Isso, esse projeto, ele tem esse nome, né, de Conexão Mata Atlântica, mas o nome dele inicial é um pouco mais complexo, né? E a gente colocou o nome Conexão porque ele está realmente fazendo essa conectividade, que o projeto ele não é só o estado de Minas Gerais, né? Ah, que legal. Então o projeto ele conta com a participação do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então os três estados, né, onde que nasce a bacia do Rio Paraíba do Sul em São Paulo, ele percorre por Minas Gerais e deságua no Rio de Janeiro,
Então esses 3 estados estão fazendo parte desse projeto, né, que é importante ali na região. São Paulo e Rio de Janeiro, ele tem umas outras atividades que conta com pagamento de serviços ambientais, né, que é o que a Manuela falou bem, que acontece aqui em Minas Gerais, que é o Bolsa Verde, né? Tanto é que o Bolsa Verde ele entra como contrapartida do projeto Conexão Mata Atlântica, né? Ah, ele entra como incentivo. Isso, a gente dá como contrapartida do Estado, não financeira, algumas atividades que a gente já exerce aqui, né? Tanto o Bolsa Verde, que é o pagamento de serviços ambientais, como a própria atividade de fomento, né, que a gente exerce aqui dentro do Estado. E como você vê a divulgação disso no meio mesmo dos produtores rurais, da sociedade? Você vê uma boa aceitação, um bom entendimento? Então, a gente quebrou esse paradigma, né, do pessoal achar que o Estado é só a fiscalização e monitoramento, né, e mais a parte de extensão, que ficou um pouco esquecida, né. Então, a gente fez uma mobilização muito grande na região, com os produtores rurais, com parceiros como prefeituras, sindicatos rurais. Então, a gente buscou essa parceria. Esse projeto ele teve início em 2016, né? Então, 2016, 2017, a gente ficou nessa parte de mobilização com os stakeholders, né? E com os parceiros locais, para conseguir chegar hoje, que a meta é de restauração de 1.500 hectares, né? E capacitação de 375 produtores. Porém, essa parte de recuperação, a gente não está fazendo mais só com nativas. Com a possibilidade do novo Código Florestal, a gente está unindo a parte produtiva com a parte de recuperação ambiental. Então teve uma aceitação muito grande da parte dos produtores rurais, né? Eles não tinham mais aquela sensação de perda da propriedade. Sim, é o mais importante. Isso, aí a gente utiliza aí espécies comerciais importantes ali, né? Como eucalipto, mogno. Tem produtores rurais que fazem o sistema agroflorestal com plantio de milho, consorciado com floresta, pastagem. Então, uma coisa bacana que a gente faz, né, que teve esse... é aquele projeto de ecofloresta que a gente fala, né, que é a produtividade alinhada, a preservação de mata, mas também produzindo. Isso, aí existem várias metodologias, né, que é utilizado, como SAFs e LPF, onde a gente consegue consorciar, né, essas duas atividades, a parte de restauração ambiental com a parte produtiva da propriedade. Então, não ficou mais só aquela questão a Secretaria de Meio Ambiente trabalhar só na parte de recuperação ambiental. A gente está olhando a propriedade mais macro, né, com interação entre as duas partes. E aí vocês têm então uma programação, a cada ano vocês vão expandindo esse programa. Tem um término marcado ou assim, a intenção é a continuidade e aprimoramento contínuo? Então, o projeto ele tem duração de 5 anos, né? Como eu falei, ele foi assinado em 2016, porém ele teve um aditivo de 1 ano, né? Então o projeto ele se encerraria em janeiro de 2023. Porém, a gente está solicitando mais um prazo de 1 ano de prorrogação devido à pandemia, né? Todas as dificuldades que a gente teve aí nessa questão da pandemia, dificuldades em contactar o produtor rural. Então, a gente está solicitando aí, se Deus quiser, nós vamos ter mais 1 ano de projeto. O projeto ele já está com as inscrições encerradas, né? Infelizmente. Mas os técnicos nossos continuam dando assistência técnica para interessados, né? Em estar conhecendo mais o projeto. Nós temos também unidades demonstrativas, né? Propriedades em São Francisco do Glória e Dona Eusébia, que são produtores que aderiram ao projeto e a gente fez propriedades modelos para ter dia de campo, capacitações também. Seriam os modelos que vão conscientizar e até estimular outros produtores. Exatamente. Aí, devido à pandemia também, a gente teve essas restrições, né? De reuniões e dia de campo. Porém, agora a gente está aí voltando com essa questão da vacinação tá mais tranquila. A gente já está planejando para esse ano também dias de campo, né? E fora isso também a gente conta aí com o site do Conexão Mata Atlântica no YouTube, né? E do CISEMA também, da CEMAD, onde tem um canal do YouTube que a gente tem vídeos educativos, vídeos sobre o projeto, muito bacana lá. Também contamos com uma página, né? Falando sobre o projeto como um todo, né? Também nos estados e as atividades do Ministério. É legal a gente conhecer um pouco das atividades e o que a gente pode contribuir ou ajudar, né, com o produtor rural. Excelente, Marcelo, agradeço muito, brilhante o trabalho, continue em frente, conta conosco, tá? A gente que agradece. Obrigada. Um dos graves problemas ambientais na atualidade e que afeta diretamente a manutenção da biodiversidade e a disponibilidade de água é a fragmentação de habitat. Isso pode ocorrer por meios naturais, como algum tipo de desastre, ou causada por atividades humanas que degradam o ambiente. Como forma de enfrentamento a esse problema, o Instituto Estadual de Florestas iniciou a implantação de corredores ecológicos nos biomas do estado.
A servidora e diretora do Sindicema, Tatiana Botelho, nos conta um pouco sobre a sua participação nesse projeto. Então, dando sequência, né, mais uma servidora do Instituto Estadual de Florestas, dentro dessa gerência de preservação e manutenção dos ecossistemas, a nossa Tatiana Botelho, né, Tati? Que agora está também como nossa diretora financeira do Sindicema. Mas fala pra gente, Tati, desse trabalho que você também ajudou a desenvolver e a criar dentro da gerência dos ecossistemas. Então, Regina, vou falar um pouquinho, né, do trabalho que eu desenvolvi antes de integrar a diretoria do Sindicema, né, que é a gerência de recuperação ambiental e planejamento da conservação de ecossistemas. Essa gerência, com a reestruturação do IEF, ela virou uma mega gerência, né, que abarcou 3 equipes, né, de 3 distintas gerências, que é a gerência do bioma Cerrado e Caatinga, a gerência do bioma Mata Atlântica, que eu fazia parte, né, quando eu integrei o Estado, em 2014 eu compus essa equipe. Bacana. E a GIEST, né, que era de Investimentos Econômicos em Sustentabilidade. E aí hoje, então, é um gerente para essas 3 equipes que foram agregadas, né, isso é até um desafio muito grande, assim, porque gerir uma equipe, né, dessa envergadura e com tantos projetos. E aí, nessa gerência, comecei a integrar desses projetos de gestão territorial, que é o projeto de corredores ecológicos. Ah, que bacana. Isso. Aí, em 2014, a gente, junto com outras ONGs, a Biodiversitas, a gente começou a fazer um projeto e conhecer toda a estrutura, né, que compunha, porque assim, era um projeto também com uma área de abrangência muito grande, mais de 66 mil hectares. Nossa. E aí o objetivo era fazer uma interconexão, ligar de uma forma mais que a paisagem fosse mais permeável, 2 RPPNs, né? Reduzir essa fragmentação, né, que o bioma da Mata Atlântica vem enfrentando ao longo de anos. Sim. E a espécie bandeira desse projeto é o muriqui do norte, que é o maior primata das Américas. Então, justamente ele precisa de uma paisagem mais permeável para fazer essa integração entre grupos que estão remanescentes nessas 2 áreas. Então, a ideia é tentar trazer para essas áreas, para esses proprietários, poceiros rurais, uma produção que seja mais interligada com essa questão ecológica, como agroflorestas, por exemplo, incentivar esse tipo de transformação na região, né? Isso. E aí os produtores rurais, eles têm essa noção de porque antes a Mata Atlântica era toda litoral contínua. Com essa devastação e tal, que ficaram esses focos isolados, né? O corredor, então, liga essas espécies, dá uma oportunidade dessas espécies se conectarem mesmo em regiões distantes, né? Eles têm a noção do valor desse trabalho em termos de conservação? É um trabalho enorme de divulgação que tem que ser feito, né? E, na verdade, essa tentativa do Instituto Estadual de Florestas é também de tirar um pouco essa gestão do Estado, que não tem pernas, né, para tudo isso. Mas aí o mais interessante é justamente isso, que a gente traz as pessoas para comporem um comitê gestor desse território, né? Ah, que legal. Isso, e aí as diversas entidades que participam, muitas vezes a sociedade civil organizada, tem sindicatos, né, que participam na área, eles vêm compor esse comitê, né, gestor do corredor. Como a gente tem poucos recursos, é tentar concentrar esforços em um território específico, para tentar ganhar uma escala maior de recuperação. E você falou que foi eleita uma espécie, né, que estava em extinção. É uma espécie bandeira, isso. A gente chama de espécie bandeira porque junto com ela, né, como se fosse uma espécie guarda-chuva, que a gente fala, porque junto com ela traz a preservação de várias outras, né? Mas é o muriqui do norte, né, é o maior primata das Américas e ele precisa dessa conexão florestal mesmo para fazer a migração. Então a ideia é tentar conectar essas 2 áreas naturais que são muito relevantes no regional, nos 2 regionais, né? E assim, o desafio é realmente o tamanho do território, porque são o regional Zona da Mata com o regional Rio Doce e dentro desse território do corredor tem mais 5 municípios, além de Simonés e Caratinga. É enorme. E assim, até a diversidade ao longo do caminho, né? Porque vão tendo outras espécies, outras necessidades e até carências, né? De desmatamento, áreas que precisam ser recuperadas. Acaba tendo uma visão global ao longo desse corredor também de áreas que precisam ser mais estruturadas, né? Isso. E aí, esse projeto de corredores, ainda nesse tema, né? A gente acabou formando um grupo de trabalho dentro do IEF para propor uma minuta de anteprojeto de lei sobre esse tema, porque a gente sentiu uma carência assim, de legislação específica no Estado para isso.
que bom. E aí, como produto desse grupo de trabalho, a gente chegou a fazer essa minuta, que foi até discutida em seminários com alguns atores externos ao IEF, mas que atuam com essa questão de corredores ecológicos. E a ideia é mesmo trazer essa política, né, para dentro do IEF. Assim, a gente começou a desenvolver isso em todos os regionais, para que os regionais consigam eleger áreas prioritárias para concentrar esses esforços. Sensacional. Eu acho que a gente é referência nacional com esse modelo, né, de atuação e de gestão ambiental, tanto para o fomento, né, das atividades equilibradas e sustentáveis, mas como também a consciência e valorização do meio ambiente em termos de preservação, sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Encerramos esse Conexão conversando com o servidor à frente da Gerência de Recuperação Ambiental e Planejamento da Conservação de Ecossistemas, Tiago Gelap. Ele nos dá uma visão mais ampla sobre os projetos realizados pelo IEF e quais os obstáculos que ainda precisam ser vencidos para que os servidores possam seguir fazendo o seu trabalho. Então, gente, dando sequência com a leitura dos servidores do Instituto Estadual de Florestas sobre essa conservação, monitoramento dos ecossistemas mineiros, vamos conversar agora com o Tiago Cavanelas, que vai falar também de todo o trabalho que é executado nessa gerência, né, Tiago? Seja bem-vindo. Conta pra gente a relevância e todo o trabalho que você faz nesse contexto. Obrigado, bom dia, Regina. Obrigado pelo convite de estar aqui, de poder falar sobre o nosso nosso trabalho lá. Hoje eu tô lotado, estou à frente da Gerência de Recuperação Ambiental e Planejamento da Conservação de Ecossistemas, que faz parte da Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas do IEF, uma das diretorias do IEF. E lá a gente agrega toda essa pauta, agenda verde, né, que se diz, que trata da restauração ecológica, da recuperação dos ambientes, dos ecossistemas do Estado, assim como todas aquelas ferramentas de gestão e análise territorial, como corredores ecológicos, Bolsa Verde, que é o nosso programa de pagamento por serviços ambientais, os bosques modelo. Então a gente pega toda essa agenda hoje, inclusive a agenda também do CAR e do PRA. A gente teve uma fala já da Manuela, do Marcelo e da Tatiana, que trouxeram um pouco desse contexto. Mas eles falaram tanto da relevância também de levar essa educação ambiental para o produtor rural, dessa conscientização de como é importante a preservação e manutenção dessas áreas verdes, desses biomas, né, esses corredores para a proteção das nossas espécies nativas e toda essa parte de preservação, mas não falaram muito dos viveiros. Queria muito que você falasse um pouco do contexto desses viveiros, como que ele acontece. Hoje no IEF a gente tem, que são viveiros do IEF, a gente tem 50 viveiros oficialmente no estado. Eles estão distribuídos nas nossas 14 regionais e eles atendem hoje com a produção de mudas o nosso programa de fomento florestal, que tem várias modalidades e tanto os viveiros quanto o programa de fomento hoje ele se insere num planejamento estratégico maior que a gente fez já na diretoria, que envolve hoje principalmente essa agenda do CAR e do PRA. Então a gente tem hoje o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado pelo Código Florestal Federal em 2012, que ele é um cadastro no qual se insere todas as informações sobre os imóveis rurais no Brasil inteiro. E subsidia também, o CAR ele subsidia várias ações ambientais e políticas, né, econômicas do Estado. Exatamente, ele congrega informações sobre a propriedade, principalmente informações ambientais que o produtor insere nela, e hoje o IEF é o órgão do Estado que faz a gestão do CAR. Sim. Então a dinâmica ocorre, o produtor insere as informações sobre o imóvel no banco de dados e a partir daí segue-se uma série de etapas que envolve a análise desse CAR pelo órgão ambiental, culminando com o que a gente chama da regularização ambiental do imóvel, que aí é verificado os passivos ambientais que ele tem, que são os desmatamentos que ocorreram na propriedade, e aí passa-se para a fase de regularização, no qual ele faz as propostas de regularização, que envolve, na maior parte, a recuperação desses ecossistemas que foram desmatados ou danificados. E aí, nessa dinâmica, os viveiros são muito importantes, porque eles são a base. A recomposição mesmo de todos esses biomas. De todos esses biomas. A gente só consegue fazer isso tendo produzido as mudas. E as mudas a gente só consegue fazer na coleta de sementes. Então, a base é a coleta de sementes e a produção de mudas nos viveiros, que vão abastecer as áreas para serem recuperadas.
E aí vocês têm as sementes e mudas características de cada bioma, Cerrado, Caatinga, Exatamente. Mata Atlântica. A gente faz a coleta, tem um funcionário específico lá nosso, que é o Fernando, engenheiro florestal, que faz a coleta anualmente, durante todo o ano. Ele passa nas áreas, ele vai nas matrizes, que a gente chama, que são as árvores mães que a gente já tem cadastradas, e faz a coleta dessas sementes e abastece os nossos viveiros. Excelente. E o Muito PRA liga muito com o que você falou, a questão da interface com o produtor rural, porque o PRA acontece na propriedade rural, lá na propriedade do produtor rural. Então a gente tem que ter essa aproximação com ele, estabelecer essa relação com ele, mostrar a importância da recuperação na própria propriedade para ele mesmo, para manutenção, para melhoria e manutenção da qualidade da água na propriedade dele, para a questão dos cultivos agrícolas também, para o meio ambiente, questão das mudanças climáticas. A gente passa toda essa agenda para eles nessa agenda do PRA. Tá. E aí você tem visto um retorno também positivo de todo esse trabalho? A visão do produtor rural, ela mudou ao longo dos anos? Você acha que foi positivo? E que, assim, que esse projeto parece que tem uma data para terminar, que eram 5 anos e foi prorrogado, né? O PRA ele tem Conexão Mata Atlântica, parece. Isso, o Conexão é um projeto específico que a gente tem com recurso internacional em que a gente promove a regularização das propriedades rurais que querem, que estão abrangidas por ele. Ele tem uma meta de 1.500 hectares de ações de recuperação, mas ele é um recorte, é um projeto específico dentro desse planejamento maior, que é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e que aí ele ocorre hoje, para você ter uma ideia, o PRA, se não for o maior, é um dos maiores programas de restauração do mundo. Nossa, porque ele ocorre no país inteiro, ele foi criado pelo Código Florestal, como eu falei, então ele ocorre em todos os estados do Brasil, ocorre em Minas Gerais inteiro, em todo o território, e aí qualquer um pode tendo os critérios, né, preenchidos, pode se aderir ao PRA, quem faz jus pode aderir ao PRA, e aí a gente dá a assistência na medida que a gente consegue, com parceiros, com as articulações. A ideia é a gente conseguir atender a todos os produtores. E o que falta, assim, para a gente fomentar mais esse tipo de ação? E recurso, pessoal? O que vai agregar mais para a continuidade desse projeto? Como é uma agenda muito grande, muito complexa, como eu falei, que envolve o estado inteiro, ela exige ele exigiria um acompanhamento que a gente chama da extensão florestal ou assistência técnica florestal e rural, e para isso a gente precisa de pessoal. E é uma coisa que a gente está muito em falta, tanto lá na ponta, para fazer a execução dessa agenda, quanto aqui também, porque o planejamento também demanda muito. Como eu falei, a gente tem muitas frentes, corredores ecológicos, programas PSA, o próprio PRA, são agendas grandes. Então a gente precisa, muita gente já aposentou, então a gente precisa muito de pessoal. Além do pessoal, é uma agenda muito cara, porque recuperar exige muito dinheiro. Você tem que comprar o material para cercamento das áreas, produzir muda não é barato, você tem que exigir insumos para os viveiros. Então isso tudo tem um custo. E aí, quanto mais você tem que fazer aporte numa determinada área de mudas, de insumos para recuperar, mais caro é. Então esses recursos também faltam. E a gente, E tem a perspectiva de captação desses recursos? Tem. A CEPLAG, ela ajuda de alguma forma? Tem um alinhamento da CEMAD com a CEPLAG para a captação desses recursos? Alguma coisa a gente consegue. Por exemplo, ano passado conseguimos recurso para manter a produção de mudas, para os insumos dos viveiros para a produção de mudas. Agora, o material para cercamento, por exemplo, proporcionalmente ele é muito mais caro. Então, a gente precisa de recursos externos. Então, a gente está prospectando parcerias para captação de recursos internacionais, principalmente do Reino Unido, na Alemanha, que são aqueles locais onde tem esses fundos climáticos, principalmente ligados à questão climática, que acaba que nessa questão climática, uma das partes mais importantes são as ações de mitigação da emissão dos gases de efeito estufa. Então, isso passa pela restauração. A restauração, a recuperação de ecossistemas. Uma melhoria aqui, ela afeta também numa melhoria mundial, vamos dizer assim. Ela reflete no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tudo que envolve as mudanças climáticas, elas são sistêmicas, elas afetam o globo inteiro. Então, com a gente fazendo recuperação aqui em Minas Gerais, nos quantitativos que a gente consegue, a gente contribui com o sequestro de carbono que vai beneficiar o planeta inteiro. Porque a atmosfera é só uma, não é uma atmosfera de Minas, do Brasil ou dos Estados Unidos. Ela é só uma. É isso aí. E essa visão tem que ser passada para a sociedade, né? O objetivo do Conexão Sindicema é isso, é a gente estourar a bolha, levar para a sociedade todo esse conhecimento, tanto do trabalho que o servidor está fazendo, mas também da relevância, da grandiosidade desse trabalho todo, que reflete uma melhor qualidade de vida para toda a humanidade, né?
agora e para o futuro, né? Futuras gerações. E a sociedade já está sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Primeiro, os proprietários rurais começaram a sentir. Eu estou há mais de 12 anos no sistema, eu comecei em 2006 no concurso lá na ponta, fazendo exatamente lá na ponta o que eu faço hoje aqui no planejamento, que é cadastrando áreas para recuperação. E o produtor já reclamava da questão da escassez hídrica, que as nascentes dele estavam secando, que não corria mais água como corria quando ele era pequeno. Sim. E aí hoje está chegando até nas cidades. Todos esses dilúvios que a gente está vendo, tanto em Belo Horizonte quanto em Petrópolis, ou seja, a concentração de chuvas numa determinada localidade geográfica, num curto espaço de tempo, isso já é um efeito da mudança climática. Isso já é um efeito do excesso de emissão de gases de efeito estufa, essas mudanças bruscas de temperatura, isso já é. E o modo como a gente tem para mitigar isso, uma das principais formas é a recuperação dos ecossistemas. Muito bacana, Thiago. Maravilhoso o trabalho que vocês fazem. Nós vamos chamar novamente, viu? Para a gente sempre atualizar sobre tudo que está acontecendo. Parabéns, Estamos à disposição. Viu? Obrigado. Muito obrigada. Imagine se tivéssemos mais servidores e melhores estruturas de trabalho. Por isso que o Sindicema continua na luta por concurso público, melhorias salariais e estruturas de trabalho. Conto com vocês para que divulguem e compartilhem esse vídeo. No próximo Conexão, nós vamos falar das barragens de água em Minas Gerais, como é feita a segurança pelos servidores do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Conto com vocês!